Nessa aula, vamos apresentar uma visão mais profunda da Interlândia do Porto de Santos, analisando particularmente as relações de troca do comércio exterior de Goiás através do Porto de Santos. Primeiro, nós estamos mostrando aqui a Interlândia primária do Porto de Santos e da onde podemos perceber que o estado de Goiás participa com 3,2% do valor total da carga do Porto de Santos. O objetivo aqui é que nós possamos analisar esse modelo de gestão estratégica, analisando mercadoria, os termos de troca e os corredores de transporte que da Interlândia primária convergem para o Porto de Santos. Então, para termos uma visão mais ampla da Interlândia do Porto de Santos, optamos para, ao analisar o comércio exterior de Goiás, analisarmos dois modelos, né? O modelo Quirinópolis e o modelo de Anápolis. Quirinópolis é o centro do agronegócio de Goiás e manda carga commodity para o Porto de Santos. Anápolis é uma área mais industrializada e tem uma relação de troca com o Porto de Santos que é mais relacionada com produtos industrializados. Assim, teríamos dois modelos, um do agronegócio e um de uma área ou de uma cidade em processo de industrialização. E vamos, então, analisando esses dois modelos, ver quais são essas relações que são trocadas com o comércio exterior através do Porto de Santos, para termos um modelo ou uma ideia de como essas cidades, modelo Quirinópolis e modelo Anápolis, podem ser expandidas para toda a Interlândia, definindo assim dois modelos de desenvolvimento econômico do país. Nesta figura, então, nós temos a configuração desses dois modelos, agronegócio Quirinópolis e processo de industrialização ou semi-industrialização Anápolis. Como nós podemos ver, essas duas áreas têm relações com o comércio exterior um pouco diferentes, tanto em relação às vias de acesso ao porto, como o tipo de mercadoria. Podemos perceber que Quirinópolis tem uma visão essencialmente voltada para o agronegócio, tendo como principais produtos de exportação açúcar, álcool etílico, embora tenha aí alguns produtos industrializados. Já Anápolis tem um processo de exportação que é parecido, porque também exporta produtos do agronegócio, como soja e glicerol e outros produtos relacionados com a indústria farmacêutica, que é o forte da indústria dessa região. Na área da importação, Quirinópolis importa basicamente alguns produtos de implementos agrícolas para irrigação. E Anápolis importa produtos industrializados, principalmente automóveis e produtos farmacêuticos. Outras diferenças substanciais são que, enquanto Quirinópolis tem 9% do seu PIB em impostos, Anápolis tem 27% do seu PIB em impostos. Então, mostra aí que uma está ligada ao agronegócio e tem uma relação de impostos sobre o PIB de 9%. A outra tem um processo mais sofisticado de desenvolvimento, com um PIB de 3 bilhões e meio de dólares e com uma carga de impostos um pouco maior. Quirinópolis exporta principalmente para a Ásia e a África, enquanto que Anápolis para a Europa, principalmente. Os produtos de importação de Quirinópolis vêm da Europa e os produtos de importação de Anápolis vêm principalmente da Coreia do Sul, através dos automóveis importados, e da Europa e dos Estados Unidos, os produtos farmacêuticos. Podemos ver que para Quirinópolis os corredores de transporte estão voltados para o Porto de Santos, que absorve quase 100% das exportações de Quirinópolis. Enquanto que em Anápolis, esse modelo de corredores de transporte é um pouco mais
especializado. 50% das importações pelo Porto de Vitória e os outros 50% se dividem em 13% o Porto de Santos e 30% o aeroporto de Guarulhos. Nas exportações, nós podemos perceber que os aeroportos de Guarulhos e o Porto de Santos e o aeroporto de Campinas acabam exercendo um papel importante, fazendo parte de um mesmo corredor, tanto para Quirinópolis quanto para Anápolis. Podemos perceber, então, que os corredores de transporte ligados ao porto e ao aeroporto fazem parte de um mesmo modelo de gestão, já que compartilham cargas tanto de Quirinópolis quanto de Anápolis. Nessa figura, nós estamos mostrando uma pequena visão da área de Quirinópolis, que é essencialmente voltada ao agronegócio. Na figura da esquerda, as áreas em amarelo são as áreas de sul de Goiás, propícia à agricultura. As áreas em verde são pastos propícia à criação de gado. A região de Quirinópolis está nessa região sul de Goiás, no centro do agronegócio, na região mais produtora de cana-de-açúcar do estado de Goiás. Localização geográfica privilegiada. Aeroporto com pista de 1.500 metros. Ligação rodoviária pavimentada para os principais centros consumidores das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Quirinópolis se destaca como um dos municípios mais dinâmicos e competitivos de Goiás, com grande produção agroindustrial, pecuária e bioenergia. É um dos maiores geradores de empregos do estado. Quirinópolis tem 2 usinas sucroalcooleiras totalmente mecanizadas. A São Francisco do Grupo USJ e a Boa Vista do Grupo São Martinho. Uma é a maior do estado. A outra se tornará a maior destilaria do Brasil através de acordo firmado com a Petrobras Biocombustível. Num raio de 150 quilômetros ao redor de Quirinópolis, existem 7 usinas em operação e outras 7 em fase de projeto. Com a forte presença industrial do etanol, o objetivo da administração local é transformar Quirinópolis em um polo sucroenergético, com a instalação de unidades de apoio e incentivo, como o DIUSE, Distrito para Indústrias de Equipamentos do Setor Sucroalcooleiro. Entre 80% e 95% da produção da região é escoada para outros estados e outros países. O pátio multimodal de Quirinópolis vem de encontro com a necessidade de logística da região, transportando os produtos para mercados potenciais. A grande produção de grãos, açúcar e etanol e o transporte de insumos. Vamos dar uma olhada no perfil das exportações de Quirinópolis, cobrindo o período que vai de 2007 a 2010, para termos uma visão dos termos de troca, da origem e destino das mercadorias e dos corredores de transporte em direção ao Porto de Santos. Nessa figura, podemos ver a evolução dos produtos de exportação de Quirinópolis de 2007 até 2010. Nós podemos ver que há uma concentração na produção de commodity e uma diminuição na produção de produtos semi-industrializados da área têxtil. Quirinópolis, localizada no sul de Goiás, tem um PIB de 300 milhões de dólares e uma relação de impostos sobre o PIB de 9%. Uma população de 40 mil habitantes e um PIB de 7.500 dólares. Então, nós podemos ver que, ao longo da evolução desse período de 2007 a 2010, a evolução, né, dos investimentos nessa região foram para culminar no ano de 2010 com uma exportação de 147 milhões de dólares, bastante significativo devido ao PIB da cidade. Não só de açúcar em bruto, como de álcool etílico. Mas ao percebermos que há esse aumento, né, bastante grande na produção de açúcar, há uma diminuição bastante intensa de produtos da área têxtil. A variação cambial nesse período foi por dólar, R$1,88. Vocês podem ver que a variação cambial nesse período tem variado de
R$ 2 até R$ 1,70. O esforço de exportação dessa região e dessa cidade é no sentido de aumentar o valor, né, através da exportação de mais commodities, no caso de açúcar em bruto. Com isso, houve até mesmo uma diminuição na produção de álcool etílico. No entanto, o resultado tem sido bastante grande, digamos, extraordinário, já que as exportações de Quirinópolis deram um salto de 2009 de 10 milhões de dólares para 152 milhões de dólares, representando mais da metade do PIB da região ou da cidade. Essa figura, à sua esquerda, mostra o surpreendente crescimento das exportações do agronegócio de Quirinópolis, fruto, por certo, de um investimento ao longo desse período de 2007 a 2010, que frutificou e produziu 152 milhões de dólares, a partir de 10 milhões do ano anterior, em 2009. A figura da direita mostra duas coisas: a variação das exportações e a variação cambial nesse mesmo período. Você percebe que a variação cambial não é sensível à variação das exportações, o que haveria de se esperar, porque houve, em 2010, uma valorização cambial de 15% e as exportações aumentaram em 1.390%. Então podemos dizer que para esse modelo Quirinópolis de exportação de commodity, a variação cambial não é sensível à variação da exportação. Voltamos a apresentar a figura anterior dos produtos exportados por Quirinópolis de 2007 a 2010, mostrando a variação cambial e como exatamente houve a evolução na exportação dos produtos. Nós estamos vendo que houve um salto na exportação de açúcar em bruto no ano de 2009, em detrimento de até mesmo produtos do álcool etílico. E uma profunda diminuição na exportação de produtos semi-industrializados ou testes. O que acontece, então, como vocês estão vendo na tabela, em 2010, o esforço de exportação de Quirinópolis concentra-se com muito sucesso na produção de açúcar em bruto. Nessa etapa, vamos analisar as importações de Quirinópolis nesse período de 2007 até 2010. Nessa figura, podemos perceber que a evolução das mercadorias importadas através de Quirinópolis segue o caminho oposto das exportações. Há uma diminuição contínua do processo de importação de mercadorias que atinge o seu pico em 2008 e declinam quase a zero ou a 2 mil dólares no ano de 2010. Os portos de entrada principalmente foram Santos, Guarulhos, Campinas e Uruguaiana via rodovia, mostrando que esse corredor Santos, Guarulhos e Campinas é um corredor importante que define uma interlândia comum entre portos e aeroportos. Outro aspecto a considerar é que possivelmente essas importações serviram de subsídio às exportações, já que são produtos referentes a implementos agrícolas, principalmente voltados para a irrigação. Então, a figura da esquerda mostra a variação das importações em Quirinópolis, mostrando claramente que ela atinge um pico em 2008 e declina quase a zero em 2010. De novo, à direita, mostramos a variação das importações e no meio a variação cambial, mostrando que a variação cambial não é sensível à variação das importações, já que as importações declinaram em 2010, enquanto que houve uma valorização cambial muito grande, de 15%. Esse aspecto já tinha sido observado também nas importações. Então, no modelo agronegócio, analisando importações e exportações de Quirinópolis, nós podemos ver que a variação cambial não é sensível à variação
tanto das importações quanto das exportações, significando que essas importações e exportações têm importâncias estruturais na economia da região, que não são influenciados por esses aspectos macroeconômicos da variação cambial. Voltamos a apresentar a tabela da evolução dos produtos de importação, mostrando claramente que há um pico em 2008 e um declínio em 2010, quando justamente há uma grande evolução nas exportações que atingem um pico de 170 milhões de dólares. Então nós podemos ver que essas importações foram implementos, né, ou subsídios para essas exportações, e elas não estão correlacionadas com a variação cambial, porque fazem parte de uma estrutura de produtos de irrigação que acabaram produzindo aquela quantidade de açúcar nas exportações. Aqui podemos ver a variação dos termos de troca, fazendo uma divisão por período entre as exportações sobre as importações. Então, para a evolução de cada ano, em 2007, por exemplo, para cada dólar importado por Quirinópolis, ela exportou 37 dólares. Em 2009, 36 dólares. E, excepcionalmente, em 2010, para cada dólar importado, a região de Quirinópolis exportou 53.228 dólares, o que mostra o desempenho excepcional do modelo do agronegócio de Quirinópolis, que se mostra bastante bem sucedido, porque essas exportações não só representam mais da metade do PIB, como tem uma relação de troca de 53 mil dólares para cada dólar importado. De novo, mostramos aquela tabela, do lado da esquerda a evolução das exportações, do lado da direita a variação das exportações comparados com a variação cambial. Então, essas relações, por que Quirinópolis exporta ou deu esse salto, né, nas exportações, não está relacionado com a variação cambial, mas sim com as relações estruturais, porque essa é uma região que está situada numa área de propícia à produção de açúcar. Nessa outra tabela, à esquerda é a variação das importações e à direita é a variação das importações comparados com a variação cambial, mostrando que também não existe uma sensibilidade entre a variação do câmbio e a variação das importações, mostrando que essas relações de importação e exportação de Quirinópolis estão relacionadas com implementos agrícolas de uma área essencialmente voltada, essencialmente propícia à produção de açúcar. Nesse caso, o que é curioso, a variação cambial não afeta as razões pelas quais Quirinópolis exporta açúcar e importa implementos agrícolas. Nessa figura estamos colocando lado a lado os destinos e as origens das exportações e importações de Quirinópolis. Nós podemos ver que as importações de Quirinópolis provêm principalmente da Argentina, que são aqueles implementos agrícolas de irrigação, e se destinam principalmente ao Egito, à Rússia e à Argélia. As exportações têm como principal porto, 99%, o Porto de Santos. Já as importações se dividem entre o Porto de Santos, Guarulhos e Campinas, e uma parte, porque foi importação da Argentina, via Uruguaiana. Definindo assim duas rotas bastante específicas, né, para exportação via porto, para importação via porto e aeroporto, confirmando que talvez aquele modelo de gestão estratégica porto e aeroporto tenha que analisar tanto um como o outro numa visão integrada e não apenas individualizada. Mas vamos dar uma olhada mais atenta a esses corredores de exportação e importação de Quirinópolis para podermos entender melhor essas relações entre portos e aeroportos. Nessa figura podemos analisar mais atentamente os corredores de exportação e importação de Quirinópolis, que faz parte da Interlândia do Porto de Santos. Podemos ver que, em termos de origem e destino das importações e exportações, tanto para atingir a Europa,
quanto para atingir a África, nós podemos ver que o Porto de Santos, né, tem essa relação, já que ele representa 99% das exportações de Quirinópolis, essa relação de rotas, né, que cobrem uma parte muito importante, né, do mundo. Por isso que o Porto de Santos é importante, né, para definir as exportações de Quirinópolis. Já nas importações, você vê que a Argentina, a Suécia, a Áustria, né, fazem parte de corredores que vão compartilhar o rodoviário através de Uruguaiana e o porto, o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Campinas com o Porto de Santos. Então aí temos dois modelos de corredores. O de importação, que é compartilhado com portos e aeroportos, e o de exportação, que é direcionado ao Porto de Santos, devido a essas possibilidades de rotas para todos esses lugares que estão listados aí à esquerda no centro da tabela. Assim, não é à toa que o Porto de Santos representa 99% das exportações de Quirinópolis. Nessa figura, nós detalhamos um pouco melhor as rotas de exportação e importação de Quirinópolis. Nós podemos perceber que, por exemplo, no modelo de rotas de importação, nós temos principalmente Porto de Santos, aeroportos de Guarulhos e de Campinas. Para produtos como, por exemplo, válvula do tipo Globo, o que é interessante notar é que os importadores desse produto usaram tanto Guarulhos, Santos e Campinas. A questão aqui, ao desenvolver um modelo de gestão estratégica, é entender quais são as razões e quais são os parâmetros que levaram esses importadores a usar uma ou outra rota. Na verdade, Santos, Guarulhos e Campinas, como você pode ver à sua direita, no meio da figura, são parte da mesma rota, com pequena variação na quilometragem. Mas, no entanto, outros produtos, como válvulas redutoras de pressão, o modelo de escolha, né, dos importadores esteve concentrado entre o aeroporto de Guarulhos e Campinas. Seja como for, Guarulhos, Campinas e Santos, como mostra nessa figura, fazem parte de um mesmo modelo de gestão estratégica dessa Interlândia, que não é apenas do Porto de Santos, mas também dos portos e aeroportos de Guarulhos e Campinas. Outro aspecto a considerar são os corredores de exportação, já que 99% vieram pelo Porto de Santos. Só que uma parte desses produtos, que diz respeito a produtos semi-industrializados da área têxtil, usaram o aeroporto de Guarulhos. Então, seja como for, porto e aeroporto sempre exercem algum tipo de jogo integrado na escolha modal dos importadores e exportadores. No caso das exportações, a cana-de-açúcar, né, que foi o principal produto de grande sucesso na exportação, como nós já vimos anteriormente, de Quirinópolis, fazem parte desses produtos exportados pelo Porto de Santos, que atingiram, no período de 2007 a 2010, 15 bilhões de dólares e 44 milhões de toneladas. Então nós podemos ver que o modelo Quirinópolis de exportação de commodity é parte, né, das vários modelos que existem de cidades que compõem a Interlândia do Porto de Santos. A principal destino dessas exportações de commodities foram Egito, Argélia e alguns outros países da Ásia, principalmente açúcar, e a Rússia, principalmente carne, e usando o Porto de Santos. E as importações, principalmente da Suécia, Argentina e Áustria, sendo que a Argentina foi usada a via uruguaiana por rodovia. E Suécia e Áustria, os aeroportos de Guarulhos e Campinas e até mesmo o Porto de Santos. Então, nesta visão integrada que nós estamos buscando de um modelo de gestão, tanto para portos e aeroportos, nós podemos ver que essas rotas de Campinas, Guarulhos e Santos são potencializadas pelas diferentes rotas, né, aéreas e marítimas que aumentam as possibilidades de uso desses modais pelos importadores e exportadores da Interlândia, não só de Santos, como dos aeroportos.
Vamos analisar agora o modelo Anápolis, que representa essa ansiedade de industrialização de várias cidades do interior do Brasil e da Interlândia do Porto de Santos. Basicamente, na Interlândia do Porto de Santos e em várias regiões do Brasil, você tem esses dois modelos, né, do agronegócio, que é representado por Quirinópolis, e Anápolis, né, que representa essa ansiedade de industrialização, que é polo, né, de uma área de indústria de medicamentos e faz parte de um eixo, né, criado pelo estado de Goiás, de uma logística multimodal, porque está no meio do caminho entre Goiânia e Brasília, que são dois polos econômicos e de desenvolvimento urbano bastante grande. E Quirinópolis ficaria no meio desse sistema, né, digamos, de desenvolvimento mais voltado para a área de industrialização. Vamos começar por analisar as exportações de Anápolis nesse período de 2007 a 2010, analisando os termos de troca e a origem e destino das mercadorias. Então vocês podem ver nesse conjunto de tabelas a variação dos produtos efetivamente exportados de 2007 a 2010 por Anápolis, né? Que tem um PIB de 3,5 bilhões e uma relação de impostos sobre PIB de 27%. Uma população de 330 mil e um PIB per capita de 10 mil dólares. Nós podemos ver que o modelo de exportação de Anápolis está centrado em produtos agrícolas e de medicamentos, porque tem uma indústria de medicamento nessa região. E produtos agrícolas, porque de alguma maneira o agronegócio também é parte da economia dessa região. Os portos de destino das exportações foi Paranaguá, o Porto de Santos, o aeroporto de Goiânia e de Guarulhos. De novo, nós podemos ver aí uma visão de como essa relação de portos e aeroportos podem desenvolver um modelo de gestão integrada, estratégica. Estamos colocando também a variação cambial nesse período, para nós podermos associar a variação cambial com a variação das exportações e importações. Em azul na tabela são os medicamentos. Então nós podemos ver que quando há uma desvalorização cambial, existe um aumento na participação de medicamentos. Quando existe uma valorização cambial, a participação dos medicamentos diminui e aumenta do agronegócio. Isso nós podemos ver nos anos de 2008 e 2010, né, comparando. Quando, em 2010, como houve uma valorização cambial muito grande, nós tivemos aí um aumento nas exportações de commodities. E no ano de 2008 também.
Nos anos de 2009 e 2007, nós podemos observar um aumento nesses produtos de medicamento ou relacionados com aparelhos da área médica. O que chama a atenção é que houve uma mudança, né, no topo da lista das exportações de açúcar e soja, de maneira que esses produtos vão acabar se tornando predominantes nas exportações da região, até atingir um pico em 2009, quando declina em 2010, justamente porque houve uma valorização cambial bastante forte. Quando o real caiu, o dólar caiu de R$ 2,00 para R$ 1,74. Nessa tabela, à sua esquerda, nós mostramos a variação das exportações de Anápolis e à sua direita, a variação dessas exportações com a variação cambial. Então, nós podemos ver que existe uma tremenda sensibilidade na variação das exportações e na variação cambial. Então, quando há uma desvalorização cambial, aumenta as exportações, o que seria de se esperar. E o reverso, quando há uma valorização cambial. Isso mostra que existe uma tremenda sensibilidade nesse parâmetro macroeconômico com a estrutura econômica das exportações de Anápolis, que é uma combinação de produtos agrícolas com medicamentos. Quando nós analisamos Quirinópolis, isso não se observou. Quirinópolis, as exportações não têm sensibilidade com a variação cambial, mas isso é diferente no caso de Anápolis, porque a figura à sua esquerda mostra claramente essa correlação entre a valorização e a desvalorização cambial e o aumento e a diminuição na variação das exportações. Voltamos então a apresentar a tabela da variação de produtos exportados por Anápolis para podermos entender a variação cambial e a variação de produtos. Como nós podemos perceber, há um aumento, né, nas exportações no ano de 2009, justamente porque houve maior desvalorização cambial. Então aumenta, né, os produtos agrícolas e de medicamentos. O mesmo ocorreu em 2007. E em 2008 e 2010, quando há uma desvalorização cambial, há uma predominância de produtos agrícolas. Se nós tomarmos o medicamento Sufran como parâmetro de medida, nós podemos ver a sua variação ao longo dos anos de participação na exportação de Anápolis. Nós vemos que ele tem uma queda, né, contínua até 2010. Em contrapartida, há um aumento nas exportações de commodity. Nesse caso, as exportações de commodity via Anápolis não seguem aquele mesmo receituário de sucesso de Quirinópolis. Nós podemos ver que ela sofre com a variação cambial, enquanto que Quirinópolis não. Como essa região é uma região que tem algum processo de industrialização, porque é parte de uma indústria de medicamentos muito forte, nós podemos ver que as commodities repartem com medicamentos e alguns equipamentos, né, de radiosondagem, como nós estamos vendo, que está no topo da lista das exportações por Anápolis. A conclusão é que ao longo do tempo, com essas variações cambiais, né, houve, digamos assim, uma diminuição no valor dos produtos de medicamentos exportados por Anápolis. Então, ela vem sofrendo um problema, né, de colocação desses medicamentos no comércio internacional devido à variação cambial. Isso vocês podem perceber acompanhando, né, a variação desse medicamento Sulfiram e outros, né, que acabam desaparecendo da lista e acaba tendo uma predominância de medicamentos ou mais baratos ou de produtos do agronegócio. Então, essa tabela mostra a estrutura econômica de exportação dessa região industrializada ou semi-industrializada de Goiás, que é Anápolis.
Vamos analisar então agora as importações de Anápolis nesse período de 2007 até 2010. Essa é a tabela da variação das importações de Anápolis, mostrando que ela importa, né, principalmente automóveis e medicamentos, enquanto que exportava produtos agrícolas e medicamentos. Nesse caso, então, automóveis passa a ter um papel muito importante na economia da cidade, porque é um elemento muito importante na importação de produtos dessa região. Os portos de importação são Santos e Vitória, e o aeroporto de Guarulhos. É claro que o porto de Vitória e Santos são automóveis e o porto de Guarulhos, medicamentos. E aí também, à sua direita, no topo, nós estamos mostrando a variação cambial, para que vocês possam perceber que como muda a estrutura de produtos de importação de Anápolis na medida que temos uma variação cambial. Então, nos anos onde temos maior desvalorização cambial, que é 2007 e 2009, nós temos mais medicamentos, enquanto que em 2008 e 2010, que tem maior valorização cambial, nós temos mais automóveis. Embora os automóveis venham sempre num crescento, né? Na verdade, quem sofre mais com a variação cambial são os produtos de importação, como medicamentos. Nessa tabela, à sua esquerda, nós podemos ver a variação das importações de Quirinópolis, né? E à sua direita, a variação comparada com a variação cambial. Então, essa variação das importações de Anápolis é extremamente sensível à variação cambial. Então, ela diminui na medida que você tem uma desvalorização cambial, o que seria de se esperar. No entanto, nós podemos ver na coluna, na tabela da esquerda, que as importações têm um crescimento contínuo, né? Embora haja uma variação, uma sensibilidade na variação cambial com a variação nas importações, as importações têm um crescimento contínuo. Então, quando o real se desvaloriza no período 2008-2009, nós não vemos uma queda nas importações. Nós observamos uma queda na variação, mas as importações continuam crescendo. Então, mostra que existe uma sensibilidade muito grande nessa estrutura econômica de Anápolis, na variação cambial com a variação das importações. Mas uma desvalorização cambial não impede e não freia as importações, apenas diminui o ritmo de crescimento. De novo, mostramos a tabela de variação de produtos, né, importados, né? O que ressalta, né, nessa tabela é a participação dos automóveis, né? Como, por exemplo, no ano de 2010, né, quando há uma valorização cambial muito forte, há um predomínio na importação de automóveis. Então, nós podemos ver que essa importação de automóveis é parte muito importante da estrutura econômica de Anápolis. Embora Anápolis seja o centro de uma indústria farmacêutica. Então, nós podemos ver que existe também uma importação muito grande de produtos farmacêuticos, mas também de automóveis, embora não exista uma indústria de automóveis na região, porque esses automóveis são importados, na sua maior parte, inteiros, né, e não partes. O que chama a atenção ao analisarmos os termos de troca, né, fazendo a divisão do total das exportações e importações em cada ano na cidade ou na região de Anápolis, digamos assim, o baixo fator de troca. Nós temos aí, no ano de 2010, para cada dólar importado, Anápolis exportou 2 centavos. No ano mais favorável, quando houve maior desvalorização cambial
2009 e 2007, essa relação de troca foi para cada dólar importado, exportou-se 5 centavos. Então a capacidade de exportação de Anápolis é muito pequena em relação à sua importação. Então é uma região que importa pesadamente, exporta muito pouco. Então, voltando com aquela figura da variação das exportações de Anápolis, nós podemos ver que existe uma sensibilidade muito grande entre a variação das exportações de Anápolis e a variação cambial, mostrando que quando há uma desvalorização cambial, aumenta as exportações. De novo agora, a figura que mostra a sensibilidade entre a variação das importações e a variação cambial, mostrando que nesse caso, também como nas exportações, existe uma tremenda sensibilidade. Quando há uma desvalorização cambial, caem as importações. Vamos dar uma olhada agora nesse ano de 2009, quando houve, como vocês podem ver na tabela abaixo à sua esquerda, uma grande desvalorização cambial. Para ver o que acontece com a pauta das exportações e importações, para nós podermos entender como é que é essa sensibilidade da variação cambial e a mudança na estrutura de importação e exportação da economia da região. Então, quando há uma desvalorização cambial, aumenta a exportação de commodity e os produtos de medicamentos sofrem uma diminuição ou exporta-se em menor quantidade, comparado, por exemplo, com óleo de soja, que foi 48 bilhões. Né? No caso das importações, né, a variação cambial não mostra, digamos, muita sensibilidade em relação ao automóvel, mostra mais sensibilidade em relação aos medicamentos. Então, importa-se, digamos, mais automóveis do que medicamentos. Outra análise estrutural, quando nós comparamos a exportação, os produtos de exportação e importação, é que os produtos de exportação são produtos de baixo valor, né? Mesmo no caso dos medicamentos, porque no caso Sulfiram é um medicamento barato, enquanto que os medicamentos importados são de alto valor, como você pode ver na tabela. No caso, por exemplo, anticorpo humano, né? Que acaba sendo uma parcela muito importante das importações de Anápolis. Mas, de uma maneira geral, o que salta à vista é essa discrepância, né, de valores entre a exportação e a importação de Anápolis nesse ano. Né? Mesmo com esse problema da variação cambial, Anápolis importou 1,5 bilhão de dólares e exportou apenas 68 milhões. Nessa tabela, nós confrontamos a variação das exportações e importações de Anápolis com a variação cambial, mostrando que existe uma tremenda sensibilidade entre esses fatores. Quando há uma desvalorização cambial, aumentam as exportações e diminuem o ritmo de importações. O que é interessante notar nessa figura é que, a despeito de existir uma sensibilidade entre a variação cambial e a variação das exportações e importações, no caso das importações de Anápolis, né, essa sensibilidade é em relação à sua variação. Né? Há uma diminuição no crescimento das importações quando há uma desvalorização cambial, mas a desvalorização cambial não diminui as importações. Já no caso das exportações, a variação cambial diminui as exportações. Você vê que há um fluxo de aumento e diminuição no total das exportações. No caso das importações, não. Ela vem num ritmo crescente. O que varia, a sensibilidade está na sua variação, né, em relação à variação cambial. Mas não no total do crescimento das importações, porque houve uma variação cambial de mais ou menos 20% ao longo de 2007 até 2010, no entanto, as importações tiveram um crescimento contínuo, embora com um ritmo menor ou maior de acordo com a variação cambial. No caso das exportações, não, elas subiram e desceram de acordo com a variação cambial. Então, existe uma sensibilidade maior nas exportações, principalmente porque são commodities,
das importações, que são remédios, medicamentos e automóveis. Vamos dar uma olhada na estrutura de variação dos produtos de importação e exportação, né, no ano onde houve maior valorização cambial, como você pode ver na tabela abaixo à sua esquerda, né? Então, nós temos, no ano de 2010, né, a consequência dessa variação cambial foi que houve uma diminuição nas exportações, principalmente de commodity. No entanto, houve um aumento, né, nas importações de automóveis, principalmente de automóveis, nem tanto de medicamentos. Então, nós podemos ver que essa análise de variação de sensibilidade cambial com a estrutura econômica dos produtos de importação e exportação, a conclusão é que os automóveis são os produtos mais importados por Anápolis, e eles não sofrem tanta variação cambial. Embora aumentem e diminuem a sua variação, mas eles vêm num ritmo de importação crescente. Já os produtos de exportação, né, que são de baixo valor agregado, são extremamente sensíveis, eles sobem e descem de acordo com a variação cambial. Então, nós podemos ver que no ano de 2010, por exemplo, as exportações diminuíram, né? Passaram a ser 51 milhões de dólares, enquanto que as exportações, as importações aumentaram significativamente, passaram a ser 2 bilhões e meio. Lembrando que no ano de 2009, essas importações eram 1 bilhão e meio, aumentou 1 bilhão de dólares, né? Enquanto que as exportações em 2009 eram 68 milhões de dólares. A conclusão é que as exportações sofrem mais com a variação cambial porque são produtos de baixo valor agregado. Porque você vê que Anápolis tem uma baixa capacidade de exportação. Então, essa região compra muito produto e troca muito pouco, porque esses produtos não têm competitividade no comércio internacional. Diferente do modelo Quirinópolis, né, que concentra todo o seu esforço econômico na exportação de cana-de-açúcar e passa a exportar quase metade do seu PIB e importa muito pouco. Então, essa é uma diferença fundamental quando nós analisamos variação cambial e estrutura de importação e exportação de uma região industrializada ou semi-industrializada ou em processo de industrialização como Anápolis, comparado com Quirinópolis, que é uma área predominantemente do agronegócio de Goiás. Aí está a tabela de origem e destino das exportações e importações de Anápolis, mostrando que as exportações têm como destino predominante a França e o Irã, principalmente aí o papel da Europa como receptora de nossas exportações, principalmente de Anápolis, que é, no caso, agronegócio, né, e medicamentos. E no caso das importações, o que chama atenção é que automóveis são importados da Coreia do Sul, né? Principalmente. E medicamentos, talvez, né, dos Estados Unidos e da Suíça. Vamos analisar então agora as rotas de importação e exportação a partir de Anápolis, mostrando que nesse caso o Porto de Santos reparte tanto com o Porto de Paranaguá quanto o Porto de Vitória, parte das cargas, né? Principalmente automóveis e soja. Mas, no entanto, no caso das importações, a rota, né, de Campinas, Guarulhos e Santos continua sendo a rota compartilhada de portos e aeroportos, né? Os destinos, né, são, por Vitória, a Coreia do Sul, e pelo aeroporto de Guarulhos, os Estados Unidos, por causa dos medicamentos. E no caso de Paranaguá, os destinos são, digamos, Irã e França, Holanda. Nessa figura nós vamos ver mais detalhadamente as rotas de importação e exportação de Anápolis e a estrutura dos produtos que passam, né, por essas rotas, tanto para porto quanto para aeroporto. O que chama atenção, antes de mais nada, é que Anápolis, né,
importou 6 bilhões de dólares no período de 2007 até 2010 e importou apenas 175 milhões. Né? Então, existe uma variação muito grande, como você pode ver na tabela, no meio em cima e na tabela no meio embaixo, mostrando o total das importações e exportações. Outra coisa que chama atenção é que a maior parte dos automóveis, se não a totalidade nessa lista que eu estou apresentando para vocês, foram importados da Coreia pelo Porto de Vitória. Enquanto que, por que pelo Porto de Vitória? Já que o Porto de Vitória mostra um incremento de 30%, né, na distância percorrida em relação ao Porto de Santos. Porque nesse período o Porto de Santos exportou quase 600 mil automóveis e importou 87 mil automóveis. Então isso aí dá uns 600 mil automóveis exportados que transitaram pelo Porto de Santos. Então, pelo Porto de Vitória, em direção a Anápolis, nós tivemos 217 mil automóveis. Então, essa tabela está sugerindo, né, que o Porto de Santos, que esses 217 mil automóveis importados por Anápolis excederiam a capacidade de movimentação de automóveis do Porto de Santos. Então, essa seria uma sugestão para investimento no Porto de Santos, aumentar a sua capacidade de movimentação de automóveis. No caso de carga, né, que no caso das exportações de soja e açúcar, né, que foram desviadas para o Porto de Paranaguá, também sugere que houve foram para o Porto de Paranaguá porque excederam a capacidade do Porto de Santos em processar essas mercadorias. No entanto, quer dizer, tanto para o Porto de Vitória quanto para o Porto de Paranaguá, houve um incremento de quase 40% na distância percorrida e, por suposto, no próprio frete. Então, a conclusão que se chega é que as importações de Anápolis tiveram dois caminhos, né? Por automóveis por Vitória, né, que representam metade das importações, e a outra metade, que representa talvez medicamentos, pelo Porto de Santos e aeroporto de Guarulhos, mostrando aí a relação de Santos com Guarulhos. No caso das exportações, né, nós vimos que a maior parte dos produtos, 66%, foi pelo Porto de Paranaguá, minimizando a participação do Porto de Santos, mas ainda ressaltando a visão integrada, né, entre a participação de Santos, aeroporto de Guarulhos e até mesmo do aeroporto de Goiânia, mostrando que existe uma troca, né, porque provavelmente foram produtos de medicamentos que foram por esses portos e aeroportos. Mas, no entanto, existe uma relação, né, entre portos e aeroportos na decisão dos exportadores em usarem um ou outro modal. No caso do Porto de Paranaguá, é porque realmente essa mercadoria não pôde ser processada no Porto de Santos. Então, a conclusão é que o Porto de Santos está bastante minimizado nesse modelo de Anápolis. Contrário do modelo de Quirinópolis, que foi predominantemente exportador através do Porto de Santos. Então, na tabela, no meio, em cima, nós podemos ver a discriminação das importações de automóveis e de medicamentos, né? E na tabela embaixo, nós podemos ver a discriminação das exportações de commodities e de medicamentos. O que mostra digamos, o baixo valor desses produtos comparados com as importações. No caso das importações de automóvel, a predominância foi o Porto de Vitória e de medicamentos do aeroporto de Guarulhos. Nessa figura, nós podemos concluir que esses dois modelos, Quirinópolis, agroindústria, e Anápolis, indústria e serviços, são dois modelos bastante diferentes, né? Na verdade, o modelo Quirinópolis eles estão situados em posições diferentes na cadeia de suprimento. Quirinópolis está no início da cadeia porque é agroindustrial e ela tem uma relação de impostos sobre PIB de apenas 9%, enquanto que Anápolis, porque está mais próximo do final da cadeia, tem uma relação de impostos sobre o PIB de 27%. Então, essa relação de Quirinópolis
para Anápolis, através da cadeia de suprimento, fornecedor, fabricante, distribuidor e cliente, tem um fator, né, de troca de 3 vezes. Né? Por quê? Porque esses fatores macroeconômicos, principalmente o imposto que está sendo mostrado aí, varia de 9 para 27. O que isso significa? Que existe uma propagação, né, desses efeitos econômicos adversos, né, porque eles estão sofrendo um efeito encadeado através da cadeia de suprimento. Né, de maneira que essa estrutura econômica de Anápolis, né, acaba sofrendo uma variação, uma sensibilidade, né, com esses fatores econômicos muito maior do que Quirinópolis. Isso mostra, por exemplo, no que nós estudamos anteriormente, que existe uma tremenda sensibilidade na variação cambial em relação à estrutura dos produtos de exportação e importação de Anápolis, e não existe essa variação, essa sensibilidade de variação com os produtos de importação e exportação de Quirinópolis, né? Porque quando você, digamos, avança mais na cadeia de suprimento e se aproxima mais do cliente final, você tem uma propagação desses efeitos econômicos, porque, no caso de taxação, existe maior possibilidade de taxação, né? Porque a economia se torna cada vez mais sofisticada. No caso de Quirinópolis, porque ela se concentra basicamente na exportação de açúcar, né? O nível de taxação é menor. Mas, então, os efeitos adversos, né, não são só da participação dos impostos sobre o PIB, mas de todo esse elenco de taxas, né, que fluem de uma maneira encadeada, que é a variação cambial, a inflação, os juros, o câmbio e os encargos trabalhistas. Então, esses dois modelos mostram, né, digamos assim, os problemas que afetam as cidades que estão na Interlândia do Porto de Santos. Porque um está situado no início da cadeia de suprimento, Quirinópolis, e o outro no final, Anápolis. No caso, então, de Quirinópolis, nós temos aí uma exportação que é metade do PIB. No caso de Anápolis, nós temos aí uma importação, né, maciça de automóveis, que representa 60% das exportações do próprio Porto de Santos. Então, a capacidade de importar da cidade é muito pequena, né? Então, os medicamentos, né, a relação de troca de Anápolis com medicamentos importados, medicamentos exportados, é na relação de importou 1,5 bilhão e exportou apenas 10 milhões. Então, ela tem um parque industrial, né, no caso aí de medicamentos, né, que é incapaz, que tem uma capacidade competitiva muito pequena, né? Então, são indústrias importadoras que se instalam nessa região, né, para, digamos assim, aplacar um pouco essa pressão que os governos locais exercem para que essas empresas estrangeiras gerem emprego local, né? Elas acabam se instalando, mas elas acabam sendo grandes importadoras, né? E exportam muito pouco. Então essas indústrias têm a única função, no caso dessas indústrias de medicamento, de importar, porque não importam e exportam muito pouco. No caso de automóveis, né, digamos assim, é particularmente grave, né, o caso de Anápolis, porque ela tem uma capacidade de importar automóveis que gerou 2,5 bilhões, né, um capital de investimento muito grande. Se você considerar que o total exportado pelo Porto de Santos foi 548 mil automóveis, né? Essas exportações, essas importações de Anápolis representam, né, 60% do total exportado pelo Porto de Santos. Se você juntar as exportações do Porto de Santos, as suas importações, e juntar com as importações pelo Porto de Vitória feita por Anápolis, então nós, exportamos 548 mil automóveis e importamos 300 mil. Mas, no entanto, o valor deles são muito próximos. Então, 300 mil automóveis equivalem quase que a 540. Né? Então, isso mostra, digamos, uma deterioração muito grande nos termos de troca.
Por quê? Porque essas áreas de cidades que têm um nível de industrialização maior são mais suscetíveis, né, a esses efeitos adversos encadeados de fatores econômicos como imposto, inflação, juros, câmbio e encargos trabalhistas. Então, o grande sucesso, né, o modelo de sucesso é Quirinópolis, porque ela exporta metade do seu PIB, né, e ela importa muito pouco, porque ela tem uma economia muito mais agrária. O grave dessa situação é que você não consegue mexer com todos esses fatores ao mesmo tempo para poder, digamos, equalizar, né, essa variação de impostos, digamos assim, que representa, na verdade, a variação de todos esses efeitos encadeados, de 27 em Anápolis para 9 em Quirinópolis. Porque você pode mexer com o imposto, você pode mexer com o juros, você pode mexer com o câmbio, mas você não pode mexer com todos ao mesmo tempo. Né? Então é muito difícil, se você mexer, digamos, na taxa de variação cambial, que você consiga diminuir, digamos, a importação de automóveis. Nós vimos que diminui o ritmo, mas não diminui as importações. Né? Isso foi mostrado anteriormente. Então, digamos assim, o que fazer? O problema é que você teria que mexer em todos esses fatores ao mesmo tempo. E a única maneira de mexer com todos esses fatores ao mesmo tempo é criar um regime alfandegário totalmente diferenciado, né? Esse regime alfandegário totalmente diferenciado é o que é aplicado na Ásia, porque Xangai é um regime alfandegário, Hong Kong é outra, e dentro da China tem vários regimes alfandegários diferenciados. Nesses regimes alfandegários diferenciados, o imposto é zero, a inflação é muito pequena porque a matéria-prima é importada, os juros é controlado e é baixo artificialmente, o câmbio é controlado artificialmente, encargos trabalhistas é nenhum, porque as pessoas trabalham por horas, ganham por hora trabalhada, de maneira que eles conseguem barrar esses efeitos encadeados ao longo da cadeia de suprimento. Né? No caso nosso, né, nós não conseguimos, porque naturalmente existe, digamos, um efeito encadeado desses fatores. A única maneira de mexer com todos esses fatores é você criar uma zona, uma região de importação, de regime alfandegário diferenciado, uma em Anápolis, outra em Santos, outra em Campinas, outra em São Paulo, para poder equalizar, digamos assim, esse efeito multiplicador que nessa figura mostra que é de 1 para 3, né? Se você tomar Quirinópolis como base, ele pula de 9 para 27. Para equalizar isso, você tem que interromper esse processo, criando, digamos, esse regime alfandegário, digamos, totalmente diferenciado, para que você tenha imposto zero, inflação zero, juros zero, câmbio zero e encargos trabalhistas zero.